O país acompanha uma escalada da crise nas relações entre o governo brasileiro e a União Europeia. O motivo central, o aumento acelerado das queimadas e do desmatamento na Amazônia, seguido da troca de farpas entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente francês Emmanuel Macron e outras lideranças europeias. Quais são os desdobramentos possíveis dessa crise e como ela pode atingir o Brasil? Está conosco o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Mário Schettino. Muito bem-vindo, Mário. Obrigado, Vivian, pelo convite. Mário, vamos primeiro assim, o que levou a essa crise? Né? Que elementos você acha que contribuíram para que a gente chegasse a esse ponto de chamar de crise, né? Que há uma crise instalada nessas relações? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a dimensão da Amazônia primeiro, antes da gente começar a falar dos desdobramentos políticos, porque a Amazônia é um território enorme, né? Quando a gente pega a Amazônia Legal, que pega tanto onde tem a floresta amazônica, mas ali alguns territórios de transição, que você tem a transição do Cerrado para a Amazônia, que vai incluir o estado do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, e aí pegar o resto dos estados do norte, nós temos um território maior do que o território da União Europeia. Então, para ter uma dimensão desse desafio que é a Amazônia. E aí, a partir daí, a gente tem uma construção de políticas ao longo dos últimos 30 anos para enfrentar esse desafio ambiental e também de desenvolvimento da Amazônia. E a gente tem os desdobramentos desse ano, né, em que a campanha teve um tom bem, campanha eleitoral para a presidência teve um tom bem belicoso, é um tom que se manteve durante um período do governo, em alguns momentos, né, mais tensos, outros menos tensos, e tem ali uma priorização de pautas políticas em que o meio ambiente não se encaixava. Se a gente lembrar bem, em dezembro, janeiro, em dezembro, né, na formação do governo, tinha essa disputa, esse debate político, se o meio ambiente seria um ministério ou seria incorporado ao Ministério da Agricultura. Escolhendo o ministro do meio ambiente, começou-se a ter um debate sobre qual tipo de política ambiental então se fará. Tem muita fiscalização, não tem? Qual tipo de fiscalização deve ser feito? O governo reduzindo algumas multas do IBAMA, né, pelo próprio Congresso Nacional. Então a gente tem aí uma construção política nesse ano. Que é uma contramão em relação aos governos anteriores? Como é que é isso? Assim, se a gente for comparar com os governos petistas, os governos do PSDB, pelo menos no período democrático, vamos falar também por que não é? No período dos militares. Como é que você compararia essa? Na última vez que eu vim conversar com você sobre a política externa do Bolsonaro, a gente falou de um tripé, né, que tinha no final da década de 80, o Rubens C. Cooper, que é um diplomata aposentado, traz isso no livro dele sobre a história da política externa brasileira. E ele fala que existe um tripé nesse momento, do final dos anos 80 e início dos anos 90, que era o tripé para melhorar a imagem do Brasil no exterior, que estava muito negativa na época. E esse tripé consistia em meio ambiente, olha, veja só, né? Direitos humanos, e aí incluindo direitos indígenas, que tinha uma série de conflitos envolvendo terra e populações indígenas na época. Mais ou menos nessa época, foi quando foi feito o Parque do Xingu, se eu não me engano, também foi feito alguns outros territórios indígenas grandes, né? E a questão econômica. Então a gente supera a questão econômica ali com o Plano Real e essa manutenção da estabilidade, de certa forma, nos últimos anos. A questão ambiental, o marco, né, dessa política brasileira começa ali na ECO 92 ou na Rio 92, durante o governo Collor, mas a questão ambiental é enfrentada desde 1988 pela vigilância por satélite. E aí o INPE entra dentro desse programa de manutenção, né? Não manutenção, mas de fiscalização. E o INPE que virou pivô dessa postura do governo Bolsonaro, Sim. Não é? Com a demissão do diretor. Esse episódio do INPE, né, que foi por conta do anúncio que é feito sistematicamente por esse monitoramento que o Instituto faz das queimadas, do desmatamento da Amazônia, isso é publicizado, é medido e publicizado pelo Instituto. Por outro lado, há também uma disputa, e o próprio governo fala, o Bolsonaro fala, que não precisa do
do Fundo da Amazônia, que é um fundo basicamente mantido pela Noruega e pela Alemanha. O quanto esses dois elementos pesaram, não é, para culminar nesse momento mais difícil que o Brasil está vivendo nessa crise? Só dando uma continuidade a essa digressão histórica para a gente entender, o INPE então auxilia na fiscalização do desmatamento. A gente tem o desenvolvimento do CIVAM, que colabora tanto com política de segurança pública quanto de vigilância da Amazônia, que foi construído no final dos anos 90, no Fernando Henrique. E é engraçado notar que os períodos de maior desmatamento, os anos de maior desmatamento desde que o INPE começou a fazer esse monitoramento, foi em 1995, primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso, depois em 2004, no primeiro ano do governo Lula, e agora, esse ano, aponta-se para uma tendência de que será um dos grandes anos de desmatamento. Por isso que às vezes quando a gente vê, mas na média o desmatamento desse ano parece estar dentro da média, mas é porque inclui o ano de 2004, foi um dos anos de maior índice de desmatamento desde que é monitorado, desde 1988. O que isso tem a ver com o primeiro ano de governo de um mandatário? Boa pergunta, eu fiquei me perguntando isso quando eu estava vindo para a entrevista, porque exatamente, será que é uma priorização de alocação de recursos no ano anterior, do último mandato? Será que é uma priorização de alocação de recursos do primeiro ano do mandato? Então, uma fiscalização... Porque há um comportamento predatório, sempre pronto a retomar a ação e apostar na forma como o governo vai agir? Será que pode ter a ver com isso? Isso é uma das questões que está sendo colocada, que Bolsonaro estaria dando sinais a quem tem esse comportamento predatório, que são os grileiros, os garimpeiros, os produtores que estão ali disputando território com os indígenas, não é? É uma hipótese. Por que eu digo que é uma hipótese? Que a gente precisa olhar, como eu disse, a alocação de recursos tem a ver com isso, é alocar recursos para prevenção a esse desmatamento, que exige um deslocamento dos fiscais para as áreas, o INPE verificar esse desmatamento só é possível verificar no INPE depois que ele alcança 3 hectares, então é uma dimensão um pouco grande, assim, se a gente conseguir imaginar, então é maior do que um campo de futebol, só para ter uma dimensão territorial, é cerca de 3 vezes o tamanho de um campo de futebol, se não maior. Então o INPE só aponta a partir daí. O IBAMA tem que ir lá fiscalizar. E o IBAMA, muitas vezes, é recebido a bala, então ele precisa de um acompanhamento policial. Então tem todo um aparato, uma alocação de recursos financeiros, aí envolve também não só de pessoas, mas recursos financeiros, que muitas vezes ou não é alocado no ano anterior, no ano da eleição, porque é deslocado para outras áreas que tem maior destaque junto ao eleitorado, ou então ele não é alocado no primeiro ano. Né? E a gente tem que lembrar que o desmatamento também é um processo contínuo. Na Amazônia, como a gente está muito no cerrado, a gente está acostumado a esse período muito seco que a gente tem agora, nessa época do ano. Algumas queimadas surgem de forma espontânea por causa da adaptação da própria planta a esse meio ambiente muito seco. E aí essa própria combustão espontânea da planta leva a reforma, né, ao retorno do ciclo do carbono e ao aproveitamento de nutrientes pelo próprio bioma. Na Amazônia, como lá é muito úmido, não tem o período de seca, lá ainda chove, né? Então o desmatamento ocorre, esses grandes fogos eles ocorrem a partir do desmatamento, a planta morta seca durante vários períodos e nos meses mais secos, depois de vários meses secos, eles põem fogo na mata, por isso que coincide com esse mês de agosto, e no Pará, por exemplo, o mês de queimada é em outubro. Essa queimada não vem próprio da vegetação, mas tem uma ação humana aí. Você mesmo disse que é um processo contínuo, não é? A questão das queimadas, né? Que o Brasil tem. Por que então eclode agora? O que tem a ver com a nossa política, não é? E com as relações do Brasil com a Europa, que fundamentalmente está no centro dessa... que se mobilizou e que se indignou e está cobrando do governo brasileiro. Eu acho que a gente tem dois componentes. É o componente nacional do Brasil, que você já mencionou, dessa posição do Bolsonaro incentivando alguns setores da sociedade que são contra essa preservação, essa exploração da floresta amazônica em pé, né, porque há alternativas econômicas para a floresta em pé, coincide junto com o momento próprio também da política na Europa. Né? A gente tem o Macron entrando aí, começando aí o ciclo eleitoral na França, e a gente teve eleições da União Europeia, candidato à reeleição. Dentro do ambiente da União Europeia, a gente teve um crescimento do Partido Verde nas eleições pro bloco como um todo, em oposição aí a um certo crescimento da extrema-direita. E o Macron, então, está dialogando com esse campo, porque ele tem dentro, concorrendo com ele,
uma representante do campo da extrema-direita, que é a Marine Le Pen, ou alguém do partido dela, que é um partido nacionalista na França, e ele também indica para esse grupo, essa força que cresce, que são os verdes, né, em toda a Europa, aponta também, olha, também tenho essa preocupação, essa pauta também está dentro das minhas bandeiras. Então, tentando apontar, tanto marcar uma posição onde que ele está, onde é a oposição dele, e marcando onde ele se localiza nesse novo espectro, nessa nova distribuição de votos na Europa. Trazendo aí, aproveitou um momento, uma circunstância que acontece no Brasil, uma tragédia que acontece no Brasil, que tem alguma dificuldade de lidar com esse processo, tanto em razão das opções políticas que foram feitas nos últimos meses, quanto em razão da crise fiscal que o Brasil enfrenta. Então, é necessário alocar recursos, de onde se tira esse recurso. Como o governo já não prioriza essa pauta de preservação na forma como aconteceu nos governos anteriores, o recurso é deslocado para outras políticas públicas. Agora, Mário, como é que você vê o tom das falas, né? Não há dúvida de que causa impacto nas relações, né? Agora, o que você achou do conteúdo e do tom das falas? Nós tivemos o Macron chamou o presidente Bolsonaro de mentiroso e, por sua vez, Bolsonaro chegou a fazer um tweet fazendo referência à mulher do Macron, né, comparando as esposas dos presidentes, enfim, alguma coisa que foi considerado na Europa muito vulgar e tal. O quanto isso impacta, interfere de fato, o que a gente pode esperar dessas relações? Nós tivemos aí o G7 e os países que compõem, os países ricos, já botando um pé no freio no embate. Como é que você vê o tom e, enfim, os desdobramentos que estão acontecendo? Né? Há uma escalada, né, desse discurso no Brasil, até a própria estratégia política que o presidente adotou durante o período eleitoral e ainda adota em alguns momentos, que é um tom mais de marcar posição, de ser mais, de afrontar mais. Então, lá em junho a gente teve aquela questão sobre desmatamento na Amazônia que o INPE apontou e gerou a crise do INPE. E aí algumas falas da Merkel e do Macron na época do G20, ele falou que não precisava do dinheiro, que a Alemanha podia ficar com dinheiro para reflorestar, a Alemanha que tem 1/3 do seu território de florestas, né, conservadas ou reflorestadas. Né? Ele queria que não precisava desse dinheiro do Fundo da Amazônia, que agora se torna necessário. Então ele elevou esse tom, talvez pensando que não teria algum fato, né, que levasse a consequências maiores. E o Macron aproveita esse momento político também para marcar posições. Eu acho que a posição do Macron ainda respeita os níveis de civilidade. E aí a gente tem o Bolsonaro talvez extrapolando um pouco essa questão, saindo da esfera pública, né, e partindo para a esfera privada, quando trata, né, da questão da mulher ou de qualquer outro desses pontos, para além da questão pública. Né? O Macron talvez é muito duro falando de um erro, mas ainda está dentro da esfera pública. E eu acho que o debate público ainda tem alguns níveis de civilidade, deveria retornar à normalidade para que se possa haver negociações. Como esperança, eu espero que o tom se torne colaborativo, né? O G7 já apontou isso também. Vazou um vídeo, assim, a gente nunca sabe hoje em dia se o vídeo foi vazado de propósito ou se estava mesmo ali alguém filmando, estavam os presidentes na mesa, Angela Merkel falando, temos que ligar para ele, para falar que nós não estamos contra ele, uma vez que a reação majoritária, né, ou a reação de parte da sociedade brasileira foi de uma questão de soberania nacional, e aí retomando de novo aquele discurso da década de 70. Eles ficaram sensíveis a esse discurso pela soberania nacional? Não sei se ficaram sensíveis ou se eles queriam deixar clara a mensagem, né? A mensagem foi, nós não queremos tomar, né, a Amazônia, não é uma questão territorial, estamos do seu lado para apoiar essa crise. Até porque hoje a forma de exploração da Amazônia, ela prescinde do domínio territorial. A Amazônia, a professora Berta Becker, que era uma das inteligências brasileiras que faleceu em 2013, da geografia, junto com Milton Santos, é um dos grandes nomes da geografia brasileira. Ela falava das formas de exploração da Amazônia, que são basicamente antagônicas. A gente tem uma forma de exploração que é a exploração dos recursos naturais, que então, portanto, envolve supressão da vegetação, retirada da vegetação, desmatamento para utilizar, para explorar esse recurso. Ou a madeira, ou os recursos minerais, ou o petróleo, que tem no grande território da Amazônia. E outra forma que a
a professora colocava, a professora Berta Becker colocava, é que há valor nessa floresta em pé e que o Brasil, então, deveria explorar o valor dessa floresta em pé, que ele é um valor muito maior do que do valor do solo, que é a biodiversidade. Agora, Bolsonaro, o governo dele, que tem uma clara opção pela primeira, desde o primeiro momento, ele vem deixando claro a opção pela primeira possibilidade, sim, né, que você aponta. Isso pode, no futuro, assim, criar, digamos, uma ruptura mais séria, porque você vê alguma possibilidade, aí realmente é uma análise pensando na conjuntura de agora, mas, claro, nas posições totalmente antagônicas. Não é do interesse da União Europeia que haja esse tipo de exploração pelo Brasil dessa região, não é? O Brasil pode explorar a floresta em pé ou a floresta não em pé, né, sem a floresta, em associação com empresas estrangeiras. Então, independe. A questão é mais, eu acho que há setores internos, e a gente sempre parece que é uma questão muito longe, né, pensar em biodiversidade, produção de propriedade intelectual, remédios, mas tem uma consequência muito prática da floresta amazônica em pé, que é a irrigação. E o Brasil é competitivo, e agora no setor agrícola, né, que é o setor central, tanto de apoio a esse governo quanto do setor central para o comércio exterior e do Acordo União Europeia-Brasil, que é o setor agrícola, porque outras áreas do mundo dependem de irrigação que não é natural. Então o custo é muito maior para fazer essa irrigação. O agronegócio brasileiro, principalmente do centro-oeste e de parte do sudeste, ele está adaptado ao regime de chuvas, que é um regime de chuvas condicionado a essa umidade que vem da Amazônia. E essa pesquisa foi feita também pelo INPE, que é chamado de rios voadores. É muito fácil verificar isso quando a gente olha no mapa, nessa região próxima ao trópico, que passa em cima de São Paulo. Quando a gente pega São Paulo e olha no globo ou no mapa mundi, a gente consegue ver várias áreas de deserto. Tem o deserto do Atacama, que é muito famoso ali no Chile, mas tem essa área desértica também na África, na Oceania. E a gente consegue verificar que o único setor verde que existe dentro dessa faixa é exatamente o centro-oeste e sudeste brasileiro, por causa da umidade da Amazônia e também por causa da Cordilheira dos Andes, que condiciona, né, o relevo condiciona essa chuva a descer para essa região. Então a gente tem implicações não só de curto e médio prazo, já que a gente viu uma crise hídrica há poucos anos, né, a gente teve uma crise hídrica, como um plano de longo prazo também para as florestas em pé. Então há formas de se pensar isso. O setor agropecuário Então, assim, existe uma conspiração geográfica para que a gente fique aqui no verde. E isso pode acabar se a gente não tiver essa floresta em pé. Isso depende da gente, né? Essa conspiração inclui a gente, né? Sim. O papel do ser humano aí, o brasileiro na definição de sua política pública. Né? Então, o agronegócio tem pensado muito nisso, não só nas sanções econômicas que podem vir, né? E aí bloqueiam parte dessa exportação, quanto nessa competitividade do regime de chuvas. Qual que é a capacidade de pressão, na sua opinião, desse interesse, né, no comércio exterior que o agronegócio tem, nas exportações, a capacidade de pressão sobre o governo Bolsonaro, que tem se mostrado desde o princípio muito suscetível, não é, a essa parcela produtiva do país, né, a essa elite da produção rural, né? Eu diria que o setor do agronegócio talvez é o único setor capaz de fazer pressões por essa manutenção ambiental, uma vez que o presidente já tem até planos, né, de expandir rede rodoviária na Amazônia, construir uma nova usina hidrelétrica, então tem esse foco de exploração dentro daquele primeiro eixo. O setor agropecuário é o que pode dar alternativas econômicas agora, mostrar no curto prazo quais podem ser as consequências dessa escolha política. Então só ele é o setor mais forte hoje, politicamente posicionado, para fazer essa pressão. Uhum. Agora, esse episódio, ele tem potencial para permanentemente atrapalhar a imagem do Brasil. O Brasil construiu uma imagem de ser conservacionista em relação ao meio ambiente, de estar trabalhando mecanismos e investindo na proteção da Amazônia. Isso pode trazer um dano permanente e o que implicaria esses danos?
Um dano permanente, eu sou um pouco mais cético de achar que pode criar um dano permanente na imagem do Brasil. A reconstrução da floresta, é claro, é um processo mais complicado. Mas essa imagem do Brasil, ela foi reconstruída, por assim dizer, ou construída da década de 80 para cá. Lembrando, no período militar, década de 70 e 80, o debate era o direito ao desenvolvimento em oposição ao meio ambiente. Na década de 80... Tem que lembrar da Transamazônica. No período Médici ainda, no final dos anos 60 e início dos anos 70. Nos anos 80 é que no plano internacional, na política internacional, a humanidade supera esse dilema desenvolvimento ou meio ambiente, que é quando é criado o conceito de desenvolvimento sustentável. Final da década de 80, 1988, salvo engano, e aí é consagrado em 1992, com a Rio 92, que é um compromisso intergeracional, é a geração atual não exaurir os recursos naturais de forma que prejudique a próxima geração. O desenvolvimento sustentável é isso, é criar um desenvolvimento que não prejudique a existência e o desenvolvimento da próxima geração. Então, de certa forma, isso já está conciliado. E a gente tem algumas movimentações na política internacional hoje que indicam alguns caminhos. A China, em menos de 15 anos, se torna a maior potência em geração de energia solar e tenta aí, limpar a sua matriz energética, que era muito dependente de petróleo e carvão. E a gente tem hoje um debate nos Estados Unidos, tentando levantar a economia dos Estados Unidos para além da questão industrial inicial, né, com as barreiras comerciais, que é o que eles têm chamado de New Green Deal. Né? O New Deal é o plano que foi usado lá depois de 1929 pelo Roosevelt para levantar a economia dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos levantam a sua economia logo antes da Segunda Guerra Mundial e aí tinha recuperado sua economia quando começa o conflito. A ideia, de novo, é que tem uma grande crise econômica de 2008 e aí os Estados Unidos precisam rever a sua matriz produtiva e a forma de produzir riqueza. E o que eles têm, um dos debates que estão sendo discutidos hoje nos Estados Unidos, é não voltar àquela matriz industrial antiga, muito poluidora, mas criar uma nova matriz, criar tanto propriedade intelectual aí então, né, que é o que retém muito valor hoje no mundo, criar uma propriedade intelectual, criar novos produtos, novas formas de produção que sejam sustentáveis e a partir daí criar produtos não só recriar a economia norte-americana e esse crescimento, mas criar alternativas para serem vendidas aí no mercado internacional. Rapidamente, que eu não toquei na oferta do Trump por ajuda, de ajudar o Brasil, só rapidamente, porque nosso tempo está esgotado. Isso tem um significado, isso coloca, digamos, para um pouco dessa crise. Como é que influencia esse debate nesse momento, essa oferta de ajuda, essa entrada do Trump? O Trump se alia ali à posição do G7, né, de criar um auxílio ao governo brasileiro, em vez de se colocar ao lado do governo brasileiro exclusivamente contra a posição francesa e alemã. Então eu acho que retira um pouco dessa posição que o Brasil estava de grande fiador ali nos Estados Unidos para gerar sua política internacional e mostra um certo consenso do G7 em atuar em alguns pontos. Então, isso, de certa forma, enfraquece a posição do governo brasileiro, ao passo que o Trump, de certa forma, se alinha a outros líderes mundiais sem criar uma polêmica desnecessária para ele ali, ou outro problema político na política internacional para ele. Mário, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez aqui conosco no Mundo Político. Obrigada mesmo. Eu conversei com o professor Mário Schettino, professor de Relações Internacionais do IBMEC. E o nosso assunto aqui é a Amazônia e todo esse imbróglio, essa crise de relações internacionais que envolve o governo brasileiro, envolve o Brasil e países da Europa, especialmente capitaneados pelo Macron, que é o presidente francês, a questão do desmatamento, a questão da exploração da floresta. Então, essa discussão que ferveu nesses últimos dias, os desdobramentos que ainda podem acontecer e o entendimento do que está se passando. O Mundo Político, então, fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Para falar conosco por e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.